O que eu quero comentar basicamente sobre isso, rapaziada, envolvendo hoje o cenário de relacionamento, obviamente entre homens e mulheres, é que basicamente os homens não confiam nas mulheres e as mulheres também não confiam nos homens. Eu sempre vendo os comentários aqui de algumas mulheres, traz insight para eu fazer esses vídeos, né? Uma garota comentou aqui dizendo o seguinte, de que adianta ter vários parceiros e viver cheio de traumas psicológicos por conta de relações antigas e descontar no parceiro atual, que é uma coisa que acontece bastante. Por que eu tô falando sobre isso, né? Porque hoje em dia como que funciona normalmente, né, comparado com o passado? Hoje em dia, as mulheres são mais livres, elas têm mais liberdade para escolher. No passado elas tinham menos, às vezes era a família que escolhia, né? Ela tinha que escolher um cara que era mais interessante pro lado da provisão e financeiro, sem se preocupar tanto com a atração genuína e sexual que ela tinha por ele, pensando mais na geração de filhos, na manutenção da família. Então esse lado beta provisional do homem era muito importante, mas a mulher sacrificava o alfa, que era a atração genuína, sexual acima de tudo, né? E hoje as mulheres são mais livres para se relacionarem com os homens que definitivamente elas querem, tá? Mas o que muito acontece é que assim, a forma que as mulheres se relacionam hoje é justamente essa, né? Elas vão, conhecem um cara, experimentam, dá errado. Vão, conhecem um cara, experimentam, dá errado. Vão, conhecem outro cara, experimentam, dá errado. Às vezes são usadas sexualmente por muitos homens. Isso acontece o quê? O que ela falou. Vários traumas, várias experiências ruins que a mulher vai acumulando para ela se relacionar com outro cara no futuro, ou um cara que vai ser marido e vai acabar assumindo ela, recebendo ela como esposa muitas vezes para esse relacionamento. E acontece aquilo que a gente diz aqui. Esse cara agora vai ser responsável por carregar todas as bagagens que essa mulher adquiriu durante a vida amorosa dela. Isso também não é justo para esse cara. Mas o que havia no passado? No passado o que acontecia, de certo modo, era o seguinte. Era o homem meio que aconselhava a mulher e decidia se aquele cara era bom para relacionamento ou não. Só que as mulheres consideram isso machista. Entretanto, existem muitos privilégios do patriarcado ou do machismo que eram privilégios para as mulheres, que eram interessantes e eram positivos. E eu considero que esse é um deles, por exemplo. Entendeu? O que mudou é que hoje, antigamente a mulher ela tinha que ir na casa do cara, entendeu? Ela tinha que ir na casa, perdão, o cara tinha que ir na casa dela, conhecer os pais dela, conversar. Tem a cena lá, você quer ver um lugar, uma cena que expressa isso que eu tô querendo dizer pra vocês? No filme do Poderoso Chefão, acho que o 2, o Michael Corleone, ele conhece uma garota lá, no filme, eu esqueci o nome dela agora, né? E ela é linda, ele se apaixona por ela, e o que ele faz? Ele vai falar com o pai dela, porque na Itália é assim que funcionava. E ele vai conversar com o pai dela perguntando: posso conhecer a sua filha, eu estou interessado nela e tudo mais. E o pai diz, beleza, vamos fazer um jantar, um almoço, alguma coisa assim, você conhece a minha filha, vocês se conversam melhor, etc. E aí vocês veem se existe compatibilidade entre vocês. Não é isso que ele fala, mas esse é o objetivo. Não é isso que acontece, ele vai lá, eles fazem um date com a filha do cara. E ele leva ela num encontro, só que num encontro sem ele sentar no restaurante, ter que pagar, não sei o que lá. Não era assim que funcionava. E esse é um belo exemplo de como que era no passado. Ele vai lá, dá um rolê com ela, conversa, e eles vão se entendendo melhor. E aí acontece que, eu acho que eles vão se conhecendo melhor depois, não é mostrado no filme, mas ele pede ela em casamento, e aí no casamento eles têm relação sexual. E depois acontece um atentado, eles matam ela, né, com um atentado que era para matar ele, e ela que acaba sendo vítima desse ataque. E aí ele se decepciona, tal, ele sofre muito, e o filme quer mostrar o que para você? Essa comparação entre a mulher americana e a mulher italiana. Entre a nova mulher que surgiu, que era a esposa dele, tá? A atual no filme, que segue dali em diante, que eles se separam, a americana, e essa italiana que era mais conservadora. E como que era feita, como que acontecia essa dinâmica no passado, e como que acontece hoje em dia nos relacionamentos, né? Você compara com o passado, mas no passado era o patriarcado, era o machismo. Tá bom, estamos fazendo do jeito feminino hoje em dia. Está funcionando do jeito feminino hoje em dia? Não, eu tô perguntando para as mulheres. O jeito de vocês, no passado era horrível, no passado não funcionava, hoje mudou, já mudou já. Está funcionando? Está melhor? Porque, cara, o que eu sinto é que muitas mulheres hoje, elas são mais miseráveis do que nunca, elas são mais usadas sexualmente do que nunca, e são mais depressivas e mais medicadas do que nunca. E você vê as taxas de casamento diminuindo, taxa de divórcio aumentando, natalidade aumentando, a desconfiança nos relacionamentos. Cara, eu acho que todo mundo vai concordar que o período atual é o pior de todos para se relacionar, tanto para homem quanto para mulher. É mentira o que eu tô dizendo ou não? Mas eu sinto, cara, que hoje em dia é um dos piores momentos na história da humanidade para homens e mulheres se relacionarem e se envolverem emocionalmente. Tanto para mulher quanto para homens. É mentira o que eu estou dizendo? Então o que eu sinto é que, de certa forma, esse modelo feminino, ou matriarcal, eu vou chamar, não está funcionando, cara. Não está dando certo. Está melhor para vocês mulheres encontrarem homens, encontrarem relacionamento? Está melhor para vocês homens? Vocês estão mais felizes? Vocês estão mais satisfeitas? Ou será que vocês também não estão se sentindo miseráveis? Porque muitas mulheres hoje, cara, elas têm, é o que eu disse, não todas, beleza? Mas muitas, né? Elas têm
a maior liberdade na história da humanidade que elas nunca tiveram, elas são mais livres do que nunca, elas têm a opção de ser quem elas quiserem, de escolher também a profissão que elas quiserem, é claro, dependendo da competência que elas têm para exercer aquela atividade. Elas têm liberdade sexual, liberdade para se relacionar, liberdade profissional, e mesmo assim, cara, de certa forma são as mulheres mais, muitas delas são as mulheres mais miseráveis, tristes e depressivas de todos os tempos. Mulheres que têm tudo ao alcance delas, são bonitas, mas se você pergunta se elas são satisfeitas e felizes, dentro delas elas não se sentem tão bem assim. Porque é o seguinte, mas diga pra mim qual sociedade matriarcal sobreviveu até hoje? Qual sociedade matriarcal deu certo? Qual prova nós temos na história da humanidade que o matriarcado funciona? Traz alguma pra mim. Teve uma garota que ela comentou comigo, cara. Aqui o pai dela sempre conhece os caras que ela está se relacionando. Isso é o ideal a se fazer. Só que muitas mulheres vão dizer assim, não, eu sou dona da minha própria vida, eu decido com quem eu vou me relacionar. Aí você escolhe um cara que não dá certo, você escolhe outro cara que não dá certo, você escolhe outro hipócrita sexual, e como essa garota falou nos comentários, você vai acumulando toda essa bagagem emocional, e quem sofre é o cara que vai ser o seu marido no futuro, que você vai acabar se relacionando com ele. Entendeu? Por que eu disse que o que essa garota está fazendo é o ideal? Levando os homens que ela conhece para os pais dela conhecer, ou para o irmão, por exemplo, ou para algum homem da sua família, que você tem de confiança, que ele não tem segundo os interesses em você, segundo as intenções em você, principalmente sexuais. Porque esse cara, ele sabe como a cabeça do homem pensa, e ele sabe se esse cara quer o seu bem, ou se ele só quer se aproveitar de você, cara. Porque o homem, ele tem um faro, melhor do que ninguém, para identificar um cara que está querendo abusar ou se servir da filha dele por motivos escusos. Por motivos que ele sabe que não são compatíveis com o interesse que a filha dele tem em se relacionar com o cara. Ele vai saber identificar isso em outro homem, porque ele como homem, ele pensa assim também, ele sabe como outro homem pensa. E o que ele espera de uma mulher muitas vezes. E aí fica o quê? Fica um jogando contra o outro. A mulher segurando o cara por sexo e o cara iludindo a mulher, simulando que não é só isso que ele quer nela para conseguir a relação sexual. E às vezes ele consegue e ele não dá relacionamento para essa mulher. Ou às vezes a mulher ludibriando o cara, simulando para ele que ele vai ter relação sexual, e esse cara investe nessa mulher não sexualmente, emocionalmente, às vezes financeiramente, e não consegue ter relação sexual. Às vezes ela já tá tendo com outro cara, ou ela entrega para um outro mais rápido e mais fácil do que ela não entregou para ele. E aí fica esse game, essa disputa, cara, esse jogo, que não é positivo e não é benéfico para nenhum dos dois. Nem para o homem, nem para a mulher. É o modelo atual que a gente vive hoje. Mas no passado não dava certo, quiseram mudar. E mudaram para o que é atualmente. Eu pergunto novamente, cara. Atualmente, vocês acham que o cenário é positivo, é interessante para homens e mulheres se relacionarem? Se envolverem emocionalmente? Tá fácil para uma mulher achar um cara bom para ela se casar, para relacionamento? Tá fácil para os homens também encontrarem uma mulher boa, uma boa esposa para ele se relacionar, para ele se casar com ela e ter uma família? A verdade é que homens e mulheres, eles funcionam melhores juntos. Homens e mulheres não foram feitos para viver de maneira separada. Você homem existe para seguir o seu caminho de maneira indeterminada, e as mulheres também existem para não depender de homem e não se relacionarem com homem. Não é assim que a Mãe Natureza nos moldou, criou a humanidade. A Mãe Natureza fez homens e mulheres para que eles se completassem, para que eles se complementassem através de relacionamentos. Cada um contribuindo com o melhor de si, com a sua natureza, entendeu? Para direcionar a família ou a sociedade no melhor sentido possível, no mais interessante para ambos. E a conta da Mãe Natureza é mais ou menos essa, né? Nós dependemos mais das mulheres pela reprodutividade, pela reprodução, e as mulheres dependem mais dos homens pela sobrevivência. É assim que a natureza moldou as coisas. Se o Thanos chegasse agora e ele estralasse o dedo lá com aquele poder que ele tem de sumir as pessoas, e ele fizesse com que todos os homens, todas as mulheres desaparecessem, entendeu? O Thanos estralasse o dedo e todas as mulheres sumiram de repente agora no mundo. A sociedade morreria, entre aspas, a sociedade entraria, melhor dizendo, a sociedade entraria em colapso se todas as mulheres desaparecessem agora com o estralar de dedos do Thanos? Não, cara, a sociedade continuaria funcionando, porque na maior parte da civilização são os homens que estão mantendo a infraestrutura, o saneamento básico, os transportes e tudo mais. Então, definitivamente, a sociedade continuaria funcionando. Lógico que a espécie seria extinta porque não teria mais com quem reproduzir. Mas, no momento, a sociedade, a civilização continuaria ainda em funcionamento. Agora, se você estralasse o dedo, se o Thanos estralasse os dedos e todos os homens desaparecessem do mundo, definitivamente as mulheres não conseguiriam sobreviver, cara. A sociedade entraria em colapso. Porque são os homens que sustentam a sociedade ainda atualmente. São os homens que trabalham nos principais trabalhos e que mantêm a sociedade funcionando. Meio de transporte, saneamento básico, energia elétrica, abastecimento,
os empregos mais braçais também, por exemplo. Então, definitivamente, existe essa diferenciação, cara. O homem tem um papel muito importante para a sobrevivência feminina e a mulher tem um papel muito importante para a sobrevivência da espécie. É isso que eu estou querendo dizer, né? O homem ele é importante, mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. A mulher também é muito importante, ela dá a luz, cara. Tem coisa mais importante do que isso? Do que gerar um filho, do que gerar uma criança, gerar uma vida? Mesmo você considerando, rapaziada, que homens e mulheres funcionam melhores juntos e que ambos se complementam, nunca foi tão complicado e nunca antes existiu tanta desconfiança entre homens e mulheres para buscar relacionamento entre si.